Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão da tarde do dia 1º de setembro. Todos os conselheiros aqui presentes, vamos para o processo de número 24 da pauta, parte da tarde, de relatoria da conselheira Edeli, o recorrente à Fazenda Nacional, interessada é Silvia Maria. Conselheira, só está com a palavra. Ok. Recurso especial da Procuradoria, em face de acordo 1402.001.725, que deu provimento parcial ao recurso voluntário. Trata-se de lançamento de tributos no Simples Nacional, ano calendário 2009, com acréscimos de multa qualificada e agravada, constatação de omissão de receita presumida, depósitos bancários de origem não comprovada. A autoridade julgadora acolheu parcialmente a impugnação para reduzir a penalidade a 150%, não houve recurso de ofício, o colegiado a qual, por sua vez, reduziu a penalidade a 75% e a Procuradoria pretende restabelecer a multa qualificada. Traz os paradigmas, afirma ser típico caso de dolo, intuito de pagar, intuito de burlar o legítimo pagamento, omitiu significativa quantidade de rendimentos em 2009, intuito de impedir ou retardar. E aí as argumentações de praxe, aqui um destaque em cinza. No caso concreto, faça-me examinar se a materialidade se ajusta à norma. De acordo com a autuação, durante todo o ano calendário, apenas 12,58% das receitas auferidas e apuradas pela fiscalização foram escrituradas no livro caixa. Aí a transcrição desse percentual e a motivação da penalidade. Então, restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir da conduta de omitir rendimentos significativos, tais práticas revelar evidente intuito fraudulento, a ensejar a multa qualificada e a representação penal. Então, esse é o ponto de destaque, o restante é a argumentação jurídica. Pede que o recurso especial seja conhecido e provido, cientificado a contribuinte não se manifestou, não apresentou nem recurso especial nem contra-razões. Aqui, recurso admitido com base nas razões do presidente de Câmara. Essa conselheira, e aí a minha argumentação de praxe nesses casos de multa qualificada e depósito bancário, né, em que eu traço aquele histórico dos meus votos anteriores, que vão dizer basicamente que para a qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes de constatação de omissão de receita, é preciso que haja uma demonstração de que são receitas da atividade que foram omitidas e que haja motivação por parte da autoridade lançadora. Então, eu vou traçar aqui, eu traço nesse primeiro voto alguns casos em que em que eu concluí por afastar a penalidade, quer porque era só presunção de omissão de receita, quer porque, ainda que fosse omissão de receita por prova direta, a fiscalização não motivou a qualificação. Então, avançando, aqui todos já conhecem, não sei se o Fernando já conhece, mas então todos conhecem, e avançando os votos, aqui as minhas ponderações, aqui já na página 10, tais parâmetros orientaram meus votos, contrários à qualificação da penalidade em face de significativa ou reiterada omissão de receita presumida a partir do depósito bancário de origem não comprovada, dissociada de outras evidências, de os depósitos correspondem a receitas da atividade, como são exemplos aí os votos, alguns vencidos, né, nesses casos citados. De outro lado, permitiram, aqui já coloco o Kendi, né, da última sessão. De outro lado, permitiram a manutenção aqui no 4838, porque havia vinculação dos depósitos com a receita da atividade e várias evidências de que a contribuinte tinha agido para suprimi-los, na mesma linha Santa Marta, né, da última sessão. No presente caso, a autoridade lançadora apenas relata as dificuldades para alcançar os documentos da escrituração comercial e fiscal da contribuinte e destaca a disparidade entre o volume de depósitos e as receitas escrituradas e declaradas para assim qualificar a penalidade sob a seguinte motivação. Ele,
deixou de escriturar movimentações relevantes durante todo o período. Isso não pode ser erro, porque aconteceu durante todo o ano calendário 2009, e aí teria informado apenas 12,58% das receitas, considerando as receitas presumidas. Entendo que, acho que eu precisaria talvez me estender um pouco mais aqui no voto, mas das circunstâncias e diante das premissas inicialmente fixadas nesse voto, resta fora de dúvida a aplicação da súmula CARF 9025, que é presunção legal de omissão de receita. Em suma, não houve conexão nenhuma dos depósitos bancários com a receita da atividade para eu poder concluir que a contribuinte teve a intenção de suprimir. Eu acho que falta esse fecho aqui antes do último parágrafo, eu vou aperfeiçoar essa conclusão, mas diante de motivações desse tipo, que ressaltam só o volume de depósitos bancários que deixaram de ser escriturados, porque é isso que essa acusação demonstra, né, que houve um significativo montante de depósitos bancários não escriturados, é só isso que ela demonstra. Aqui até é bem enfático nesse sentido, uma vez que a movimentação financeira apresenta um volume muito alto, enquanto sua escrituração reflete mínima parte dela. Isso é motivação para arbitramento, não para qualificação da penalidade, mas aqui é simples, né, então não teria eficácia no próprio ano, e é nesse sentido que ele é só por essas razões que ele entende ocorrida a sonegação, fundamento artigo 71 da 4502, e por isso eu nego o provimento ao recurso especial da PGFN. Não sei se o Fernando participou do recorrido, né, da sua época. Ok, pode falar, Fernando. Não, nem confirmei, mas acho que é difícil, vamos ver. Ok, vamos então passar para a votação. Conselheira Lívia, como vota? Posição conhecida, eu acompanho a relatora nesses casos, com o relator. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Eu vou abrir divergência, né, em relação ao voto da conselheira Deli, caso existe aqui a reiteração, né, pela apuração, declaração menor, pelo simples, né, então tem características aí, entendo, suficientes para qualificação da multa, no caso. Então, eu abro divergência para dar provimento. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu dei uma olhada aqui no TVF, realmente está bem sucinto, né? Além de ser um caso de depósito bancário, presunção também, né? Então, eu acompanho o relator. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Estava olhando, eu participei do julgamento lá também, concordo com a tese, até foi mais ou menos no sentido que eu disse no processo anterior, né? Então acompanho o voto da relatora. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu vou acompanhar pelas conclusões da relatora, porque para mim tanto faz ser ou não da atividade, tanto faz ser prática reiterada e tanto faz ser o percentual. A presunção por si só não atrai a qualificado. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora pelas conclusões, mesmo as ressalvas do Dr. Tozelli, muito semelhantes. Ok, eu acompanho a relatora também pelas conclusões, que a minha forma de votar esse tipo de omissão significativa é um pouco diferenciada em razão da carga fática. Então, não vou apresentar a declaração de voto, mas queria só deixar claro a minha posição no caso da Kendi, que votei com a Amélia. Eu sei que teve um que eu votei com a Amélia e outro que eu divergi. Eu não lembro qual eu votei, mas é em razão justamente dele não ter saído do Simples, de ter continuado, ter sido tributado pelo Simples, aí eu excluí a multa qualificada, votei com você. E no outro, em seguinte, eu votei divergindo de você, mantendo a multa qualificada. Então, só para deixar claro, então, votando pelas conclusões, que vai depender do caso, tá? É isso. Então, foi por maioria, né? Bom, conhecido por unanimidade e por... Presidente, só acho que no meu caso também vou votar pelas conclusões, porque também, como tem o meu voto também citado lá,
e vai depender muito do caso, então eu também vou voltar pelas conclusões. Ok, então peraí, deixa eu acrescentar aqui, doutora Amélia, pelas conclusões também. Ok, então foi conhecido por unanimidade, negado provimento por maioria, vencida a conselheira Viviane pelas conclusões Tozelli, Caio, eu e Amélia. Tá? Ok, vamos passar para o número 25. Só uma dúvida, nesse caso não precisa ter ou declaração de voto... Olha só, depende de qual, porque olha, foram quatro conclusões. A minha conclusão é diferente da conclusão do Caio e do Tozelli. Então, não há conclusão vencedora, tá? Na minha, eu não entendo que tenha que ter, tá? Bom, vamos continuar. Entenderam a proclamação do resultado? Tudo certo? Tá. Vamos continuar. Mas não tinha que consignar na ata, porque o contribuinte não tem como saber se as conclusões são diferentes ou não, a não ser que tenha declaração de voto ou algum tipo de menção no voto. Não, posso fazer a declaração de voto que eu fiz na da Amélia, não tem problema não, faço dele. Não, só para, porque o contribuinte que não assista e não sabe, vai olhar a conclusão, 4 conclusões... Tá, não, mas eu poderia colocar no resultado do julgamento também, mas não tem problema, eu posso fazer, já está pronta a dever, eu faço a dever. Não tem problema não. Eu acho que ainda assim teria que consignar que as conclusões do Tozelli e do Caio são diferentes. Eu não sei se as da Amélia são diferentes. Não, a da Amélia é igual a minha, vai depender do caso concreto. Então, agora, o do Caio e do Tozelli é por conta de que eles não concordam com a presunção, não é isso? É qualificação na presunção, não é isso? Pode falar, Caio. Na verdade, é que a Edeli, ela faz algumas conjecturas de que ela fala, eu até entendo que a reiteração, por exemplo, poderia ser motivo, porque quando ainda que presumido, mas por espaço de tempo muito longo, fica claro a intenção... Oi? Vamos por partes, vamos botar o debate em ordem, porque senão eu também não consigo entender. O doutor Caio conclui, depois a doutora Edeli fala... Porque ficar nos gestos... Claro, porque a Edeli, ela fez algumas conjecturas sobre reiteração e quando fica estabelecido que houve ou não o intento do contribuinte de não recolher isso, que eu discordo daquelas conjecturas, entende? Doutora Edeli, a senhora quer falar? Pois não. É que o Caio deve estar falando de quando há evidência de que os depósitos são da atividade, eles são reiterados, aí eu mantenho a qualificadora. Então, a gente pode colocar assim, para ficar mais fácil, por unanimidade foi conhecido o recurso e por maioria foi negado o provimento, divergindo para dar provimento, vencida a conselheira Viviane, votando pelas conclusões as conselheiras André e Amélia, Caio e Tozelli, por razões distintas, né? Então, acho que aí fica claro, o contribuinte ele vai pesquisar e vai saber quais são as conclusões distintas. Está tudo muito bem claro na gravação, ok? Então, tá. Então, podemos passar para o item 25. Você vai fazer, André, você vai fazer dever assim mesmo? Vou fazer dever. Doutora Edeli, a senhora está com a palavra. Então, item 25, né, Saísa? Também qualificação de penalidade, Procuradoria apresenta recurso especial contra acórdão 1803-2467, que deu provimento parcial. Aqui também, lançamento de tributos na sistemática do Simples Federal e do Simples Nacional no ano calendário 2007, né, que é quando acontece a mudança. Constatação de omissão de receitas identificadas pela prática de notas calçadas, evidenciação de saldo credor de caixa após ajustes promovidos pela autoridade fiscal, falta de comprovação da origem de depósitos bancários mantidos em contas não registradas na escrituração comercial. Considerando que os valores omitidos por meio de notas calçadas foram efetivamente recebidos por meio de uma das contas não contabilizadas e que, como consequência imediata das justificativas do contribuinte em relação à parte dos depósitos relacionados, foi ainda apurada a omissão de receita decorrente de saldos credores de caixa, toda a exigência foi acrescida de multa qualificada. As constatações também ensejaram a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 2008. A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a impugnação, mantendo a exclusão
e os créditos tributários exigidos, né, aqui ó, o registro que vi, né, acho que a Andréa foi relatora na DRJ. O colegiado APO, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a matéria tributável de depósitos bancários e desqualificar a multa de ofício. Os autos do processo foram remetidos à Procuradoria, vieram com despacho de admissibilidade aí relativamente à qualificação da penalidade. Aqui também, magnitude da diferença entre a receita apurada e declarada, afasta qualquer possibilidade de erro. Aqui também o destaque em cinza do caso concreto. Estou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir da conduta de deixar de declarar parcela significativa de seus rendimentos de forma reiterada. Conforme narrou a autoridade, o contribuinte deixou de registrar contabilmente movimentação financeira em 3 contas, uma delas foi utilizada para receber os valores omitidos das notas calçadas. A magnitude da diferença entre a receita apurada e a declarada afasta qualquer possibilidade de erro. Os argumentos de praxe. Aqui o fato do lançamento realizar-se com base em presunção não afasta a possibilidade de afastar a qualificação quando evidenciado intuito fraudulento. Invoca o voto condutor de um dos paradigmas. Cientificada, a contribuinte apresentou contra-razões fora do prazo e, embora o prazo de contra-razões tenha expirado em 7/6, ainda assim se manifestaria para reafirmar os argumentos que a recorrente já tinha apresentado no CARF e obtido êxito parcial no sentido de que não cabe a aplicação da multa qualificada. Discorre sobre os eventos do processo, cita acordos do Conselho, requer assim que sua petição seja conhecida porque não é inovadora em nenhum ponto apresentado no recurso voluntário, reforça que a imputação de 150 aos valores recebidos através de cartões de crédito ou débito cujos valores totais foram creditados pelo administrador e banco diretamente na conta de titularidade aí indicada, não tem respaldo legal e pede que seja mantida a redução da multa de ofício, visto que as transações foram creditadas nas contas correntes da pessoa jurídica sem intermediários laranjas. Aqui admito recurso especial e passo ao mérito, com a transcrição dos meus parâmetros de decisão, para chegar aqui no caso concreto, página 12. No presente caso, a autoridade lançadora, conforme exposto no termo de verificação fiscal, descreve o faturamento declarado pela contribuinte ao longo do ano calendário 2007, no total de 833 mil. Observa que apenas a conta bancária mantida junto à Caixa Econômica foi escriturada, diversamente daquelas mantidas junto ao Banco do Brasil, que movimentou 160 mil, e Bradesco, 3.400.000. Individualiza os créditos bancários não identificados na escrituração da contribuinte, totaliza em 44 mil para a Caixa Econômica, 22 mil para o Banco do Brasil e 1.119 para o Bradesco no ano calendário 2007. Descreve a circularização junto a clientes, que evidenciou a prática de notas falsadas e omissão de receitas da ordem de 891 mil. Correlaciona tais vendas com os depósitos bancários não escriturados provenientes da conta mantida junto ao Bradesco, excluindo os daqueles não escriturados. Intima o sujeito passivo a comprovar a origem dos depósitos e, diante da resposta alcançada, admite parte deles comprovados por vendas escrituradas a débito da conta Caixa, expurgando tais débitos e identificando só os credores de Caixa. Relata as justificativas aceitas e recusadas para os demais depósitos, identificando os remanescentes sem comprovação da origem, totalizando 911.982, como indício de presunção de omissão de receita. Demonstra os valores que deixaram de ser recolhidos na sistemática simplificada, faz o reajustamento de alíquotas. Ao final, assim motiva a qualificação da penalidade aplicada sobre a integralidade do crédito tributário exigido, com exceção das parcelas decorrentes da insuficiência de recolhimento sobre receitas declaradas. No curso dessa fiscalização, foram constatadas situações que autorizam a qualificação. Mediante a utilização do procedimento conhecido por notas calçadas, o contribuinte omitiu no curso do ano calendário o montante de 891 mil, ao registrar valores diferenciantes diversas vezes de uma mesma nota fiscal, de maneira que aquela a ser enviada para registro contábil contivesse menor valor, ficando demonstrada a inequívoca intenção de fraudar a sua contabilidade com o objetivo único de evitar a tributação dos valores omitidos e a consequente falta de pagamento dos tributos. Verificou-se também que o contribuinte não se ateve apenas a essa estratégia para diminuir o montante devido, mas também deixou de registrar contabilmente movimentação financeira em outras 3 contas, uma delas destinada a receber as notas calçadas,
Além disso, como consequência imediata das justificativas, foi ainda operada a menção de receita decorrente de saldos credores. Os fatos narrados demonstram a intenção fraudulenta do contribuinte em suprimir os tributos devidos através de omissão de receita, o que implicou na qualificação de 150%, incidente sobre todos os valores calculados a partir das receitas omitidas. 71, 72, 73. A autoridade julgadora de primeira instância manteve a qualificação da penalidade, argumentando que, se a matéria vertente tivesse fundamento apenas na omissão de receita da natureza tratada pelo interessado, entende que a ela assistiria razão. Contudo, ao se analisar os inúmeros fatos trazidos à apuração pelo fisco, as provas arroladas aos autos, ou seja, diante do conjunto de infrações, entendo que durante o ano calendário de 2007, a interessada cometeu inúmeras práticas que tiveram o condão de desvirtuar o real valor do tributo ora devido. Ocorrer assim a tentativa da interessada em se esquivar da tributação, razão pela qual entendo pela manutenção da multa qualificada, também no caso de infração com base em depósitos bancários. O colegiado, a qual por sua vez excluiu apenas a qualificação da penalidade sobre as receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada sob os seguintes fundamentos: procede a insurgência quanto a indevida qualificação da multa, no que se refere especificamente a depósitos bancários de origem não comprovada, e por conta das súmulas 25 e 34. Não prevalece destaque o entendimento da decisão recorrida de que, nessa questão, teria que ser analisado o conjunto de infrações apuradas no mesmo ano calendário, o que caracterizaria uma qualificação por derivação. Esclareça-se que nada na acusação fiscal se presta a correlacionar os depósitos bancários de origem não comprovada a recebimentos decorrentes de operações com cartões de crédito ou débito, como mencionado em contra-razões pela contribuinte. A autoridade lançadora destacou os depósitos bancários que identificou corresponder às receitas da atividade omitidas e, quanto aos demais, caracterizou-os como receita apenas em razão da obrigação legal que toma por indício a falta de comprovação de sua origem em face de regular estimação dirigida pelo agente fiscal. Em tais circunstâncias, pelas premissas fáticas inicialmente fixadas nesse voto, por não ver a correlação desses depósitos com a receita da atividade, aplica o súmula CARF 25 e nega o provimento ao recurso especial da Procuradoria. Então, essa exoneração da multa qualificada foi mantida em relação à omissão de receita que foi vinculada a notas falsadas, só a parte dos depósitos que ficaram desvinculados é que teve a exclusão da qualificação e a Procuradoria pretende restabelecer nessa parte eu nego o provimento. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanha a relatora. Conselheira Viviane? Aqui eu vou abrir a divergência também, presidente. Não consigo fazer essa distinção, essa separação aqui na conduta, né? Inclusive porque a questão da reiteração aí dos elementos deram ensejo também a exclusão do simples. Isso também para mim é um motivo agravante. Então, para fins de qualificação, eu mantenho a multa nessa parte também. Então, eu dou provimento no recurso da Fazenda. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu também acompanho pelas conclusões. Acompanha a relatora, certo? Desculpa, relatora. Doutor Fernando, como vota? Acompanha a relatora. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? É um caso parecidíssimo com o anterior, né? Acompanho pelas conclusões. Conselheiro Caio, como vota? Da mesma forma, presidente, como o anterior. Eu já vou votar diferente. Nem quer dizer, eu até poderia, porque agora eu estava na decisão de piso. Agora eu estou na decisão da Câmara Superior. Até poderia, mas eu continuo com essa questão da carga fática e, como a doutora Viviane bem pontuou, é difícil dissociar, então, em função disso, eu vou divergir com a doutora Viviane e dou provimento ao recurso da PGFM, ok? Então, conhecido por unanimidade, e no mérito, negar provimento por maioria, vencidas Viviane e Andréia pelas conclusões Amélia, Tozelli e Caio, ok? Certinho? Então, vamos para... Um registro de conclusões distintas, né? Não sei, porque Amélia, Tozelli e Caio, conclusões distintas? Tá, ok. Vamos para o número 26, vertical, empresa de vigilância, também da doutora Edeli. Só estar com a palavra, conselheira, quando estiver pronto. Só um minuto, Edeli, antes de você começar. Tainá,
Pode interromper a gravação, por favor.